Cid, pois é, né? As pessoas tendem a ficar aí receosas, né, em relação à velocidade com a qual as vacinas foram produzidas e também, né, os efeitos colaterais que elas podem trazer. Existe toda essa preocupação e muita gente aí com medo e até mesmo falando que não vai tomar vacina. Para a gente ver se isso tem realmente fundamento, essa preocupação, né? E a crença em alguns mitos relacionados à eficácia e à segurança das vacinas, a gente conversa agora com o Flávio Santana, que é médico especialista em saúde pública. Flávio, existe mesmo esse fundamento? A gente viu que as vacinas foram produzidas em tempo recorde, né? Mas, por outro lado, embora isso seja aí uma conquista, né? E tenha sido muito comemorada, gera bastante desconfiança. Há motivo para isso? Boa noite, Cid. Boa noite, telespectadores da TV Tarobá. Sim, assim, a preocupação ela acontece, mas como qualquer outra medicação, a vacina ela pode ter efeitos colaterais e a pandemia, por ser algo que demandou medidas extraordinárias, que foram algo que nunca aconteceu nessa nossa geração, também a gente precisa de medidas urgentes que devem ser tomadas para tentar conter. É claro que, apesar de pular algumas etapas, as agências reguladoras, aqui no caso a Anvisa, estão acompanhando, estão avaliando e o mínimo de segurança requerido para um uso emergencial assim vai ser garantido e não é diferente de outros insumos. Ela pode ter efeitos colaterais, mas os agentes de saúde vão estar acompanhando os possíveis efeitos adversos e a gente vai estar acompanhando, notificando caso venha acontecer. Principalmente em relação à Coronavac, as pessoas tendem a falar aí da vacina chinesa, né, denominá-la dessa forma e até mesmo acabam aí ligando a questão do coronavírus ter começado lá na China e tudo mais e gera aí um certo preconceito, né, uma certa ressalva em relação à vacina. Isso faz na verdade existe muita desinformação, existe muita, por exemplo, existe uma fake news circulando que a vacina poderia causar alteração no DNA e alteração. Na verdade, isso aí só serve para dificultar mais a aceitação. Mas se a gente olhar na história, desde a primeira vacina que foi inventada até, por exemplo, o caso da vacina da gripe, que existe uma resistência muito grande, a gente viu que após alguns anos e a experiência acumulada, o conhecimento acumulado, hoje a população, na verdade, vai atrás da vacina, diferente de, por exemplo, 10 anos atrás, que todo mundo ficava com esse receio. É normal ter esse receio e também por conta disso que a logística também não vai permitir a vacinação seja feita em todo mundo ao mesmo tempo. Então isso vai ser feito, por exemplo, aqui no caso do Paraná, o secretário já anunciou hoje que vai chegar até o final da última semana de janeiro, devem chegar as primeiras doses e vão ser aplicadas provavelmente nos profissionais de saúde. Então, assim, aí a gente vai, conforme as etapas vão acontecendo, a gente vai avaliando cada etapa do processo e corrigindo eventualmente. Agora, a questão do fabricante, se a gente for olhar, na verdade, os insumos da grande parte das vacinas e esse conhecimento mais específico, eles são colaborativos e a gente criar um preconceito pelo fornecedor, desde que aprovado pela Anvisa, é totalmente desnecessário e só serve para atrapalhar o processo. Quais seriam aí os principais mitos em relação aos efeitos colaterais, de uma forma resumida? Hoje, assim, acho que das fake news que estão surgindo, né? A questão de alterações cerebrais, alterações do genoma humano, tudo isso, assim, biologicamente, totalmente sem nenhum fundamento. O que a gente tem visto, de fato, são alterações locais, que são comuns a muitas vacinas, que é claro que a gente vai melhorando isso conforme a gente vai identificando essas alterações. E algumas alterações sistêmicas, outras mais graves estão sendo investigadas para ver se a vacina é o principal agente causador, mas ainda não tem nada definido. E se a gente for olhar, claro que num montante populacional, as vacinas até mais tradicionalmente utilizadas, elas acabam tendo efeitos mais graves, mas outros medicamentos que a gente usa habitualmente, como por exemplo a dipirona, o paracetamol, também tem esse risco. E, na verdade, a gente acaba tendo que pesar risco-benefício. E o que os profissionais de saúde já têm aí de concreto em relação ao plano de vacinação? Então, a gente tem um plano nacional que vai começar pelos profissionais de saúde e depois os idosos de uma faixa etária
maior, por exemplo, acima dos 75 anos, e depois vai escalonando até chegar aos 60 anos de idade. E na quarta etapa a gente vai chegar nas pessoas, na terceira e quarta etapa, as pessoas com comorbidades, e depois os profissionais da segurança e aquelas pessoas que vivem privadas de liberdade, os profissionais que lá trabalham. Então esse é o plano, e o Paraná deve seguir iniciando com as doses que vão chegar pela dificuldade logística com os profissionais de saúde. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações.